Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí ao nosso curso, né? No último vídeo aí a gente criou aí o sisteminha que a gente vai trabalhar, né, até o final do curso, né, que é o sistema de gestão acadêmica. E agora a gente vai entender um pouco melhor, né, aquela historinha que eu falei lá na semana 1, né, que era a parte para a gente criar um objeto, né, e atribuir aí valores àquele objeto, né? Vamos entender aí alguns detalhes disso, né? Vamos voltar lá no nosso código. Então está aqui, né, o nosso aluno, né, a nossa especificação de aluno, né? Agora a minha pergunta é a seguinte, né? Isso que a gente fez aqui, isso é um aluno? Né? Isso é uma pessoa, isso é, né, o José da Silva que estuda lá na universidade, por exemplo? Não, isso não é um aluno. Né? Na verdade, isso aqui é uma especificação do que a gente entende como aluno. Né? Então, o que a gente entende que a nossa objeto lá do mundo real, né, que a gente abstraiu e definiu aqui, a gente entendeu que aquele aluno para a gente aqui, ele vai ter uma matrícula, um nome e um curso. Mas aquilo não é um aluno, é só a especificação, né? Como se fosse lá, por exemplo, a planta de uma casa, né? A gente tem a planta de uma casa. Aquela planta, ela é uma casa? Não, ela é uma especificação de como que a casa ela vai, de fato, ser construída, né? Então, aqui a gente tem uma especificação de um aluno, mas a gente não tem ainda um aluno. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos criar aqui uma classe que vai criar um aluno, tá? Então, vamos lá. New class, né? Vou criar uma classe aqui, cria aluno. Só para a gente entender, ok? Então, aqui a gente vai ter a definição lá daquele método main, né? Que é onde o programa ele começa, né? Onde tudo começa aqui. E aí o seguinte, nós vamos construir então um aluno, né? Agora sim, a gente tem a especificação do aluno e a gente quer então construir de fato, instanciar um aluno, né? Criar o Rafael, criar o aluno José, o aluno João, né? Então como que eu faço isso? Usando aquela palavrinha mágica que eu já falei com vocês aí há um tempo atrás, new, né? New aluno. E aí aqui a gente está usando aqui esse parênteses, daqui a pouco a gente vai entender o porquê, né? Esse é um método especial que a gente vai dar um nome para ele, né? A gente vai chamar isso aqui de construtor, né? E a gente criou um aluno, né? Então se eu rodar isso aqui, ó, o nosso programa ele vai executar. Beleza, ele não faz nada, ele só assim criou uma variável lá na memória, né? Que é um aluno, né? Agora, esse aluno ele tem informações? Né? Eu não falei nada disso, né? Então a gente não definiu informação nenhuma para esse aluno ainda, né? Bom, a gente pode então definir essas informações para ele. Né? Antes de começar a definir essas informações, eu fiz uma representação gráfica aqui, né? É o seguinte, né? A gente tem aqui o nosso código-fonte, né? Que especifica aqui como que é a estrutura do nosso aluno. Por outro lado, esse cara aqui ele não é aluno, é só especificação. Agora, como que a gente faz então para criar de fato, né, os alunos, né, que eu ilustrei aqui como esses bonequinhos, né? Como que eu faço para criar esse aluno aqui com a matrícula tal, o nome dele é Rafael, ele faz computação, né? Tem um outro aluno aqui que chama José da Silva, que tem uma outra matrícula, também faz computação, e um terceiro aluno aqui que é o João, né, e faz produção. Como que a gente faz para construir esses caras, né? E além disso, como que a gente atribui esses valores aqui, né, a cada uma, né, das variáveis que definem, né, aquela estrutura ali do aluno, né? Como que a gente faz isso? Bom, seguinte, quando eu cheguei aqui e falo assim, ó, new aluno, eu criei o aluno, mas eu não consigo, né, atribuir valores, né? Como que eu vou falar assim, ó, fulano, né? Fulano, como é que eu vou atribuir aqui, né, curso, né, pro fulano, né? Curso recebe, sei lá, computação. Que curso que é esse? Essa variável, né, ela não existe, né, aqui definida nesse escopo dessa função, né? E aí, para isso, é o seguinte, a gente tem que falar o seguinte, né? Então, eu quero criar aqui o aluno Rafael, ok? E aí eu quero falar que o aluno Rafael faz o curso tal, né? Ou que esse aluno, né? Vou até nem dar o aluno Rafael, não, vou chamar de A1 aqui, ó. Eu quero falar que o A1 ele tem a matrícula tal, o A1 chama Rafael e o A1 ele faz computação. E aí, para isso é o seguinte, eu tenho que falar qual que é o tipo desse A1 aqui, né? Então ele é um aluno. Então um aluno A1 ele foi criado aí. E agora eu consigo, de fato, né, atribuir um nome para o A1.
Como que a gente faz isso? Já mostrei para vocês, A1 ponto, sei lá, nome, né? O nome lá, ele está privado, né? Então, a gente pode chamar lá um método dele, né? Então, nome, e aí eu passo lá, ele chama aqui Rafael, né? Eu posso falar lá que o A1 ponto set matrícula, eu vou definir lá a matrícula do Rafael. A matrícula dele vai ser 2020.3.001, ok? Eu vou falar ainda que o aluno 1, ele faz o curso de computação, ok? O que a gente fez quando a gente construiu esse A1 aqui, né? Voltando lá na figurinha, a gente falou que esse carinha aqui, ó, ele é o quê? O A1, tá? Então, eu tenho uma referência para esse carinha aqui. E essa referência aqui, eu uso o A1 para me referir a esse carinha aqui. E esse cara tem lá a matrícula dele, tem o nome dele e tem o curso dele, né? Se eu instanciar um novo objeto, né, do tipo aluno, né, vamos lá, vamos criar um outro objeto do tipo aluno aqui, ó. Pá. Vou criar aqui, ó, um aluno 2, ok? Aí eu criei lá o aluno 2, ele vai chamar João da Silva, ele vai ter uma matrícula 2, e ele vai fazer, sei lá, computação também. Então, nesse momento, José da Silva. Então, vou colocar lá para ficar igualzinho. José da Silva. Então, José da Silva, né, quando eu fiz isso aqui, eu falei aqui que eu tenho uma referência para acessar o José da Silva, que é o A2, né? E então eu tenho essa referência aqui para acessar o José da Silva. Perfeito? Então eu consigo lá falar A2, né, e atribuir um valor da matrícula, do nome do curso para ele. Perfeito? Então, essas referências aqui, elas são importantes para a gente, porque é através dessas referências que a gente vai acessar as propriedades daquela especificação, daquele objeto que possui aquela especificação que a gente definiu. Tá certo? Então, tá aqui a ideia de como que a gente instancia aí, né, e como que a gente acessa aquelas variáveis lá de uma determinada instância ou um determinado objeto daquele tipo aluno que a gente está criando. E como que a gente cria isso em memória, né? Como é que a gente fala assim, ó, o computador reserva a memória aí para eu armazenar um novo aluno, através dessa palavrinha mágica aqui, new, e chamando esse método aqui que a gente vai dar um nome aí de construtor para ele, e daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes do que é o construtor. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? É um pouco normal, né, a gente começar lá e julgar um tanto de coisa para vocês, né? Então, por exemplo, julguei um tanto de coisa. Static, até agora eu não falei do static, né? E lá, desde os primeiros vídeos, a gente está, né, julgando isso aí para vocês, né? Então, até agora, por exemplo, eu falei lá, né, de public, private e tal, mas não entrei em detalhes ainda. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes, né? E vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê daquilo ali, tá certo? Bom, então eu vou parar o vídeo por aqui, a gente dá continuidade já já. Um abraço e tchau, tchau.